Vamos embora? Vocês estão prontos? Quem estava aqui domingo passado? Aleluia! Tivemos uma palavra poderosa sobre crescimento espiritual, sobre sermos crentes maduros à luz da Bíblia, não é verdade? Se você não assistiu, você precisa assistir. Domingo passado, crentes maduros, teve alguém aqui que foi abençoado? Glória a Deus, estamos crescendo e o Senhor quer que nós cresçamos. Amém. E nós falamos no domingo passado sobre o livro, com base na realidade. A ministração foi com base no livro Crescendo Espiritualmente, de Kenneth Hagin. E neste domingo, nós vamos falar, tem a imagem do livro, Pietro? Isso. Nós vamos falar com base neste livro, Relacionamentos Importam, de Tony Cook. Amém? É um livro maravilhoso. Talvez não tenha na Verbo Shop, mas você consegue encontrar na Verbo Shop online, né? Então, no site do Verbo Shop, se você não encontrar aqui, é um livro que vai te ensinar a conduzir a sua vida acerca dos relacionamentos. Pode tirar a imagem. Aleluia. E quando o Senhor estava me falando, pela nossa própria convivência como pessoa, nossa própria convivência em comunidade, porque você sabe que você não nasceu para andar só. Você não nasceu para estar sozinho, nós não somos independentes de ninguém. Todo mundo que faz alguma coisa precisa de alguém para lhe ajudar. Eu não é assim. Você não faz nada só. Primeiro que você, quando nasceu, já precisou de alguém para lhe amamentar, para cuidar de você, para trocar sua fralda. Então, desde que você nasceu, você já precisava de alguém. E nós precisamos entender que nós precisamos também um dos outros. Não sei se você sabe, mas você não é igreja sozinho, você não é igreja sozinha. Juntos, nós somos a igreja, o corpo de Cristo, né? Então, nós ouvimos muito por uma época, principalmente na pandemia, de que eu sou a igreja, eu posso ficar em casa e cultuar sozinho ao meu Deus, porque eu sou a igreja. Não, querido, você não é a igreja, você é parte do corpo que juntos somos a igreja do Senhor. Então você precisa se relacionar, você precisa cultuar, você precisa congregar. Existe uma unção coletiva que ela vai agir de uma forma tão poderosa que você sozinho na sua casa, você não vai receber dessa unção. Existe uma unção coletiva que você só recebe aqui na igreja com as pessoas. E eu percebo a grande dificuldade das pessoas, em ser crentes maduros nos relacionamentos. E nós vamos tratar um pouco disso hoje. Quem já ouviu aqui falar a preciosa frase: pessoas feridas ferem os outros. Pessoas machucadas machucam os outros. E eu também ouvi uma frase que diz: quem está bem não maltrata ninguém. Então a gente precisa entender que muitas vezes, por conta da nossa história, por conta do nosso passado, queridos, um adulto com problema é uma criança cheia de trauma, Então, nós temos alguns traumas, algumas dificuldades que elas podem ser vencidas em Cristo Jesus. Mas, muitas vezes, nos nossos relacionamentos, nós simplesmente exalamos nossos traumas, nossas inseguranças, nossos medos, nossas brigas familiares em cima das pessoas. E aí nós vamos perpetuando um ciclo, porque onde não tem cura, vai haver perpetuação daquele ciclo. Então, eu sou machucada, eu machuco você, e porque eu machuco você, você vem e me machuca, e esse ciclo vai se perpetuando, e você não consegue sair dele. Então, nós precisamos entender que uma vida de sucesso pessoal, no relacionamento com as pessoas, vai depender da sua habilidade em conseguir viver em comunidade, em conseguir viver com as pessoas. Não basta você ter o conhecimento, mas você precisa praticar. Não basta você apenas ter o poder de influência sobre as pessoas, mas quando essas pessoas chegam perto de você, você coloca tudo a perder. Você já ouviu? Já viu pessoas assim? Acontecem. Muitas vezes você tem muito conhecimento de certa coisa. Muitas vezes você pode ser muito simpático acerca de alguma coisa. E as pessoas são atraídas pelo que acha que você pode dar a elas. Mas quando você chega perto dessa pessoa, você diz: ih,
não era nada disso que eu estava pensando. Por isso que muitas igrejas se acabam. Por isso que muitas empresas se acabam. Você entra em determinada empresa achando que é a melhor coisa do mundo. Quando chega lá, não tem relacionamento nenhum com o seu funcionário. Então, nós precisamos entender que as pessoas elas precisam chegar perto da gente, não só pelo que a gente tem a oferecer, mas a gente precisa manter aquilo que a gente tem a oferecer. Antes da gente falar, a gente precisa saber se as pessoas querem nos ouvir. Tem gente que tem muita coisa a dizer, mas será que você tem autoridade, moralidade, propriedade para dizer aquilo que você quer dizer? Por isso que a nossa vida ela é um conjunto, não só do que sabemos, mas do que nós fazemos, do que nós praticamos, do que nós aprendemos. Assim como uma criança, nós nascemos uma caixinha vazia e nós vamos aprendendo a lidar com as pessoas. Ou você já não errou com alguma pessoa? Sim, nós erramos. Nós vamos tratar aqui de pessoas que erram com a gente, mas da gente também que erra com pessoas, porque nós não somos infalíveis. Mas em compensação, você não é o seu erro, né? O mundo diz, errar é humano, mas continuar no erro é burrice. Por quê? Apenas aqueles que não crescem com os seus erros é que não vão amadurecer. Vão continuar ali para sempre. Então não tem problema se você já errou com alguém. O que você precisa entender é que você precisa amadurecer. Então, queridos, quando a gente se converte em Cristo Jesus, eu falei isso aqui domingo passado, a nossa alma não é recriada, a nossa alma ela não é renovada. Quem é que renova? A gente. A Bíblia diz que Paulo diz, eu decidi deixar as coisas de menino. Então, não é Deus sozinho que vai decidir, não é a Bíblia sozinha que vai decidir. Você não vai botar a Bíblia em cima da sua cabeça e ela vai fazer um download direto para seu corpo. Seria bom, né? Mas não é assim. Você precisa decidir ser um crente maduro. Então, muitas vezes você pode chegar na igreja, né, assim que se converte, você tem a sua personalidade, você tem o seu temperamento. Entender o seu temperamento ajuda a se relacionar com as pessoas, mas eu costumo dizer que temperamento é apenas um tempero. Se temperamento é um tempero, você pode dosar o seu tempero. Crente não pode ter síndrome de Gabriela. Os novinhos não entendem, mas você vai entender, certo? Porque eu sou da sua época. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Gabriela, tá repreendido no nome de Jesus, queridos. Olha, deixa eu dizer uma coisa a você. Pau que nasce torto, se endireita. Porque Cristo endireita, gente. Então, a gente tem ele é carpinteiro, olha aí que revelação. Pau que nasce torto, se endireita porque Jesus é carpinteiro. Aprendi mais uma. Então, queridos, a gente tem o nosso temperamento, uns mais agitados, um mais calmo, né? Uns gostam de sair, outros gostam de 10 horas já estar dormindo. Aleluia. Está falando comigo? Então, queridos, mas a gente começa a dosar esse temperamento, que é um tempero. Você derrama 1 quilo de sal numa comida? Você dosa, porque sabe que se você não dosar o seu tempero, aquilo que é para ser gostoso vai se tornar um dano. Além de ficar ruim no gosto, vai tornar-se um dano. Então, quando a gente se converte, muitas vezes a gente é agressivo, raivoso, irritável. Para dar o fora em um é, vou aqui e volto já. Eita, Jesus. Mas 1 Coríntios, ele nos fala as características, 1 Coríntios 13, né? Nos fala as características de uma pessoa que anda em amor. E nós aprendemos aqui há 3 domingos à noite com o pastor Everton sobre fé e confissão. Fé e confissão. Então você pode pegar a Bíblia e orar versículos da Bíblia. Você pode pegar a Bíblia e declarar versículos da Bíblia. Então você pode declarar, você que quando se converteu, né, ainda não consegue domar as suas emoções, não consegue domar quem pisa no seu calo, quem pisa no seu pé. Então você se afunda nas emoções e você lá mesmo fica. Mas o crente maduro faz o quê? Ele aprende a sair dessas emoções. Porque ser crente maduro não significa que a gente não vai ficar com raiva. Mas a Bíblia diz o quê? Ireis, mas não pequeis. Eu vou até ter raiva, eu vou até mirar, mas opa,
Bota a alma no lugar que eu não vou pecar esculhambando esse irmão. É isso que a Bíblia explica, queridos. As nossas emoções foram feitas pelo próprio Senhor. Então, existem alguns pregadores que dizem assim, não sinta emoções. Oxente, e é uma máquina. O próprio Deus nos fez com emoções para nos alertar acerca de coisas. Não foi o diabo que fez nossas emoções, foi o Senhor. Para que a gente possa conduzir com pessoas e em nosso relacionamento com Ele. Mas nós não somos guiados pela emoção, nós somos guiados pelo Espírito Santo. A minha emoção está dizendo, vou dar-lhe uma rasteira. Aí o Espírito Santo diz, ame, presentei. É ou não é? A emoção diz, vou bater o telefone na cara. Aí o Espírito Santo diz, manda um versículo pelo WhatsApp. É ou não é? Nós não somos guiados pelas emoções, queridos. Nós somos guiados pela palavra, pelo Espírito Santo. Nisso você vai pegar 1 Coríntios e vai dizer, eu sou longânimo, eu ando em amor, eu sou paciente. Começa a orar a palavra para você. Eu sou benigno, eu não ardo em ciúmes, eu não me ensoberbeço. E aí você vai dizer, mas aí eu vou estar sendo hipócrita, porque eu sou tudo isso, estou dizendo que não sou. Não, queridos. Fé e confissão. Lembra da palavra do pastor Everton aqui? Fé e confissão. Tinha uma amiga minha que dizia, né, na frente do espelho, bom dia, eu perdoo facilmente. Todo dia. Bom dia, eu perdoo facilmente. E de tanto ela falar, confessar, aconteceu um negócio bem sério. E ela disse, irmã, eu perdoei tão facilmente. Mas foi colheita da semeadura dela todos os dias. Bom dia, eu perdoo facilmente. Era uma dificuldade que ela tinha. Então você sabe a dificuldade que você tem. E você vai começar a dizer para o seu cérebro, para a sua alma, para o seu espírito que você quer ser. E você precisa parar de declarar, porque a palavra tem poder. Você precisa parar de declarar, não, porque quando eu piso no meu pé, eu rodo a baiana. Olha, porque não mexa com meus filhos, não, que eu dou-lhe. Olhe porque eu sou crente, mas eu não sou besta. Você está declarando isso todos os dias? É isso que você vai viver. Mas nós não declaramos isso. Nós declaramos a palavra de Deus porque o nosso espírito foi recriado. E porque tem um versículo na Bíblia maravilhoso que diz assim, e contemplando como por espelho, é você pegar o espelho, ver Jesus no espelho e querer se tornar igual a Ele. Então, todos os dias você vai no espelho e você diz, eu estou igual a Jesus nisso? Eu estou igual a Jesus no meu espírito? Eu estou igual a Jesus no meu corpo? Eu estou igual a Jesus nisso? Você precisa olhar para o espelho e contemplar a sua imagem e semelhança à de Cristo. Quando reconhecemos verdadeiramente o quanto Deus nos ama, enxergamos a responsabilidade da nossa parte de amar os outros da mesma maneira. Queridos, você sempre vai me ouvir aqui falando em amor, porque o amor foi libertador para a minha vida. Irmã, e depois que você descobriu que era o amor do tipo de Deus, nunca mais assim, ficou com raiva, não? Fiquei, queridos. Fiquei, mas qual é o segredo? Jejum e oração. Contemplar como por espelho. Jejum e oração. Contemplar como por espelho até que... Porque quando você tem uma raiva, uma explosão, você tem duas opções. Ou você se afunda naquela raiva, se afunda naquela emoção, e aí você está alimentando a carne. E o diabo, ele age através dos nossos pensamentos. Então você começa a pensar o que você falaria se aquela pessoa estivesse na sua frente. Não, mas se ele chegar eu vou dizer isso, isso, isso. Mas se ele falar isso eu vou dizer isso. Você começa a brigar com a pessoa antes de dormir. E a pessoa já está dormindo. Mas a pessoa está dentro da sua cabeça. Porque você está brigando com aquela pessoa. Não, mas amanhã, se ela vier eu vou falar isso, eu vou falar isso. Alimentando a carne. E isso você não entende que os nossos pensamentos não são nossos, e ou é o diabo lançando um pensamento, ou é o Espírito Santo. Como é que a gente sabe? Vai para a palavra. Que é do mesmo jeito que o Espírito Santo nos conduz, testifica com o nosso espírito, como é que o diabo age? Através de opressão. Então ele lança aquele pensamento na sua cabeça. Aí você se agarra com aquele pensamento, vira o quê? Obsessão. Que é aquele pensamento obcecado
psicose. Você fica só naquilo. Diabo, queridos. Mas quando você está com raiva e o diabo lança pensamentos, eu já dei um fora no Satanás no meio do supermercado. Eu estava lá fazendo feira e o Satanás dizendo no meu ouvido, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo, diz aquilo. Aí eu parei de pegar um negócio na estante, parei mesmo. Sai daqui, Satanás, que apurriação. Isso é tu no meu ouvido, eu amo esta pessoa em Cristo Jesus. Tem que ser. Quem é que você vai alimentar? Como é que você aprende a alimentar o espírito? Jejum. Jejum. Tá magoado? Jejum. Bota a carne no lugar. Busca o espírito. Mas é só jejum? Não. Se for só jejum, é dieta. Tá aqui as Nutri. Tem gente que diz, vou entrar em jejum, para de comer, faz jejum intermitente. E no final foi para emagrecer. Queridos, jejum tem que estar acompanhado de louvor, tem que estar acompanhado de adoração, tem que estar acompanhado de consagração, de santificação. Isso é o jejum. Irmã, mas eu tenho muita coisa para fazer durante o dia. Eu também. Você nem sabe. Mas o que a gente faz, queridos? Está em jejum, lavando os pratos, orando. Minha cozinha tem unção, eu digo que é porque ela é estreita. Aí a unção, ela pega mais, estou brincando. Você está lá, queridos, na cozinha, lavando os pratos em jejum e começa a botar louvor, começa a botar ministração, começa a declarar, fazer confissões de fé. O seu jejum, a sua consagração, ela precisa estar direcionada e não apenas parar de comer. Então, se você está magoado, você precisa buscar as coisas do céu, as coisas do Espírito. O que é que eu vou fazer? Buscar as coisas do Espírito, através de jejum e oração. Através de confissão de fé da palavra. E não está alimentando coisas de, não, fulano não gosta de mim. Fulano não falou comigo. Fulano não apertou a minha mão. Fulano ligou para mim. Fulano, diga, menino. Porque meninos são imaturos, vocês aprenderam isso domingo passado. E pessoas imaturas só pensam no seu umbigo. É meu, o meu brinquedo, a minha caminha, a minha mamãe, o meu papai, o meu, diga, menino. O crente maduro, ele procura o interesse do outro. Fulano me magoou. Ele não foi Jesus para mim, mas eu vou ser o diabo para ele, é? A gente está na lei, é? Olho por olho e dente por dente? Lei! Você está na graça. A lei dizia olho por olho, dente por dente, mas a graça. Ame seus inimigos, orem pelos aqueles que vos perseguem. Jesus veio para subir o padrão e muitas vezes a pessoa acha que ser cristão é ser crentezinho, é só sorrir, é só levantar a mão, é só tirar foto, é só postar versículo. Ser crente, ser cristão, verdadeiro cristão, é você renunciar o seu eu para você viver Cristo. Quem aqui quer ser cristão? Quem aqui é cristão? Perdão. Ser cristão é renunciar às suas emoções. Ser cristão é renunciar ao seu eu. Ser cristão é renunciar. A gente está com muito pacotinho pronto entregando ao Senhor, mas a gente não pergunta ao Senhor o que é que Ele quer para a nossa vida. Muito pacotinho pronto, muita caixinha pronta. Senhor, faz isso. Piririm pim pim, piririm pim pim, piririm pim pim. E é Aladim, é? Deus é Aladim para você estar mandando e dizendo o que Ele tem que fazer. Irmã, mas o verbo não prega que a gente tem que confessar, falar o que nós queremos, sim, de acordo com a palavra, queridos. Você não vai confessar, Jesus, derrama fogo sobre aquela criatura e queima, Jesus. Queima. João já fez isso. E sabe o que foi que Jesus respondeu? Não sabeis tudo e que espírito sois? Meu espírito não é esse não, queridos. Meu espírito é aquele que perdoa e ama. Tito, capítulo 3, de 1 a 8 na NVT, diz assim: lembre a todos que se sujeitem aos governos e às autoridades. Tito 3, do 1 a 8, NVT. Vamos embora que tem muito versículo. Devem ser obedientes e sempre prontos a fazer o que é bom. Não devem, diga eu não devo, caluniar ninguém,
Fale com vontade. Tomou café não, foi? Diga, eu não devo caluniar ninguém, mas evitar brigas. Amém. Que sejam amáveis e mostrem a todos a verdadeira humildade. Em outros tempos, tu era uma cocadinha de sal, é isso que o versículo está dizendo aqui. Em outros tempos, também, a gente se inclui. Olha Paulo, se incluindo, ensinando aqui a Tito. Tito era como se fosse Timóteo, era um que Paulo ensinava, estava abaixo dele. Então ele está dizendo, em outros tempos, também éramos, viu? Insensatos e também éramos desobedientes. Vivíamos, olha Paulo se incluindo, vivíamos no engano e nos tornamos escravos de muitas paixões, de muitos prazeres. Nós éramos cheios de maldade, nós éramos cheios de inveja, nós odiávamos uns aos outros. Isso é Paulo se incluindo, dizendo, antes de Cristo, meu filho, você não era nada. E por que você está julgando aquele irmão que chegou agora? E ele está ensinando. Mas quando Deus, olha a virada de chave. Queridos, quando você aceita Jesus, você tem que virar a chave de muita coisa na sua vida. Mas quem tem que virar a chave é você. Ele é a porta. Ele é a porta. Mas quem vira a chave é você. Na sua vida, com o auxílio do Espírito Santo. Mas quando Deus, nosso Salvador, revelou sua bondade e seu amor, Ele nos salvou, não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa da sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo, nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Generosamente, Ele derramou o seu Espírito Santo sobre nós. Por meio de quem? De Jesus Cristo, nosso Salvador. Por causa de sua graça, nos declarou justos e nos deu esperança de que herdaremos a vida eterna. Essa é uma afirmação digna de confiança. E quero que você insista nesses ensinamentos, para que todos os que creem em Deus se dediquem a fazer o bem. São ensinamentos bons e benéficos para todos. Ele está dizendo, olha Tito, tu era uma cocadinha de sal antes de tu se converter. Mas graças a Deus, por Jesus Cristo na tua vida, que conseguisse a salvação, não por tu, que não fizesse nada que pudesse te justificar, mas pelo Senhor, que derramou a sua graça de uma forma generosa sobre a tua vida. Mas olha Tito que interessante, olha Natália que interessante, olha Ju, olha Jefferson, olha irmã, olha Malu que interessante. Junto com a sua graça, Ele lhe deu o Espírito Santo, para você conseguir fazer as coisas que você sozinho você não faz. Então você pega esse ensinamento, age com os outros em amor, dedique-se aos outros em amor, porque vai ser você andando em amor que pessoas irão olhar para você e vão querer Cristo. Vocês estão entendendo? Pega a revelação, glória a Deus. Temos vários tipos de relacionamentos e eu coloquei aqui, topifiquei alguns. Relacionamentos com pessoas distantes. Queridos, e isso é algo que a administração ela passa por nós também. E tem muitas pessoas que foram significativas na nossa vida, na nossa caminhada, seja familiar, seja amigo. E de repente a gente vira crente e a gente nunca mais manda uma mensagem para aquela pessoa. A gente nunca mais fala com aquele familiar. A gente simplesmente se isola, abandona todo mundo. E eu vou falar sobre associações, amém? Mas eu estou falando de pessoas que foram significativas para você. Muitas vezes até cristãos também. Mas que porque a gente está em outra jornada, muitas vezes a gente esquece de falar com aquela pessoa, de ligar para aquela pessoa. E o Espírito Santo estava me tratando sobre isso. Quantas pessoas maravilhosas te ajudaram na sua caminhada? Mande uma mensagem para ela. Fale o quanto você é grata pela vida dela. Queridos, você não sabe como uma palavra de gratidão recebida no celular, hoje WhatsApp, né? Não é mais ligação. Às vezes ligue também, mas é porque é difícil atender até ligação hoje, né? Mas uma palavra de, querida, eu estou orando pela senhora, quero dizer que seu chamado é maravilhoso, ou continue com isso, continue. Cara, é tão bom quando você recebe uma mensagem de alguém lhe apoiando e dizendo, você foi importante para mim, você é importante para mim. Então, cuidado para você não entrar numa bolha e esquecer que as pessoas também precisam de Jesus. Eu tenho orado
minha oração tem sido: Senhor, me dá ousadia, me ensina estratégias, derrama um pouquinho só, da unção evangelística aí, ó, Calada Ivone. Porque é uma unção sobre a vida das pessoas, você flui num dom. E eu comecei a orar ao Senhor por uma unção evangelística, de saber falar de Jesus para as pessoas no meu trabalho de uma forma que as pessoas entendam, não só viver, não só as pessoas saberem que eu sou crente, mas as pessoas chegarem para eu atender e eu conseguir achar uma brechinha para falar de Cristo. Você está entendendo, queridos? Então nós precisamos ser significativos para as pessoas. Essa semana mesmo, meu Deus, as pessoas chegam na delegacia, um problema em cima do outro problema, e Deus já está me ajudando, o Espírito Santo já está me ajudando. Aí eu começo a falar com um, começo a falar com outro, daqui a pessoa está chorando, daqui a pouco a pessoa é desviada. O Espírito Santo estava na sala e ele disse: bota um louvor, bote esse louvor. Aí eu botei o louvor, aí duas pessoas chegaram lá, um boi de fogo, uma confusão. E enquanto eu estava dando um cobre a linha em uma, a outra começou a chorar. Aí não era chorando porque eu estava dando cobre a linha, não. Era chorando por causa do louvor que estava no computador. Eu não precisei nem falar nada. Ela começou a cantar o louvor, sabia o louvor todinho. Pulou para outro louvor, sabia também. Aí descobri que era desviada. E talvez ela estava ali. E o Espírito Santo dizendo: não, você vai estar ali, mas você vai encontrar alguém que vai estar com um louvor, que vai tocar no seu coração, que vai falar de Jesus para mim. Que tenhamos essa ousadia. Se você não tem, ore por essa ousadia. Amém. Relacionamento com novas pessoas, serviço em igreja. Gente, a questão de serviço em igreja, né? Muitas vezes a pessoa pergunta: mas fulano já vai fazer isso, fulano não tem nenhum rema. Fulano já vai fazer isso, fulano já pode servir, fulano, né? E a Bíblia, ela nos ensina que sim, que pessoas que chegam na igreja, claro que a gente tem todo eu já ia dizer, antecedentes criminais, olha. Nós procuramos saber da vida pregressa da pessoa, o que aquela não para trazer condenação, amém? Não é isso. Mas a Bíblia diz que da tentação foge-se. Por exemplo, eu não posso pegar uma pessoa que se converteu e que tinha dificuldades com pedofilia, que está sendo tratada nesse assunto, e botar num departamento infantil. Posso? Não posso, eu não estou sendo sábia. Mas o que é que eu costumo dizer? Que nós fazemos boas-vindas com as pessoas, nós encaixamos as pessoas no serviço, porque quando você entra em alguma equipe na igreja, você está se envolvendo, você vai ter alguém para lhe corrigir, você vai ter alguém para ensinar os passos, você vai ter alguém para você desabafar, e logo, logo, se você continuar, você vai ficar maduro o suficiente para treinar outros. No livro Qualificados, também de Tony Cook, ele diz assim: todo mundo tem que ter um Paulo para prestar contas, um Barnabé para desabafar e um Timóteo para treinar. Então, você precisa colocar em prática o que você está recebendo. E eu sou muito cautelosa, né? Eu fico muito com o pé atrás. Quando eu vejo pastores, eu fico com 10 pés atrás. Quando eu vejo pastores que têm igrejas e que não se submetem a nenhuma outra igreja. Queridos, porque eu erro. Pastor Everton erra. Tu não erra, não? Gente, a gente erra. A gente precisa de orientação. Tu não precisa, não? Quem é que vai me corrigir? Glória a Deus pro pastor Júnior e pastor Humberto. Pastor Júnior só dá assim, escataplef. Quando precisa corrigir. Pastor Humberto, para corrigir, para orientar. Queridos, é muito perigoso. Você não tem quem lhe corrija, viu? Porque eu acho que desde a adolescência a gente já acha que sabe tudo. É ou não é? É uma fase em que você deixa de ver seus pais como heróis, está entrando na adolescência, começa a questionar tudo que o pai e a mãe diz, começa a ter suas opiniões próprias e você acha que sabe de tudo. Aí você acha que porque conhece a Bíblia toda, você sabe de tudo e não precisa de ninguém para lhe corrigir. Isso é mentira do Satanás. Você precisa estar debaixo de uma liderança para ser corrigida. Porque você não sabe de tudo. Você não sabe de tudo, eu não sei de tudo, eu preciso ser corrigida. Então quando eu vejo a fulana abrir uma igreja... Amém. Está associado a quem? Está conectado a quem? Qual é o pastor que corrige? Não, ninguém não, está sozinho. Está solto na buraqueira, como diz o nordestino. Queridos, isso é muito perigoso. Queira alguém para lhe corrigir. Na hora que você é corrigido, a gente treme, a gente não gosta muito, não é verdade?
Mas depois você vai orando e o Espírito Santo vai lhe acalmando, você vai fazendo um filtro. Aquela correção é para quê? Meu filho está aí. Segundo culto, domingo de manhã, meu amor. Quando a gente corrige, o pai diz, tu acha que eu quero o teu mal? Tu acha que eu estou fazendo isso para tu se enfiar num poço? Não, eu estou fazendo isso porque eu estou criando 2 homens. Não é verdade? Então, quando nós colocamos pessoas, né, novas na igreja para se relacionar com outros cristãos mais maduros, é aquela questão da banana, né? A banana, ela está madura. Você já ouviu falar que você não bota uma banana perto de outra banana, uma banana madura. Se você botar logo perto de uma banana verde, ela vai amadurecer logo, porque ela vai começar a exalar numa toxina que vai, ali uma substância que vai amadurecer a outra banana. Então, querido, você precisa buscar relacionamentos assim. Então, o novo que chega na igreja, ele precisa servir, ele precisa se envolver. Porque esse mais velho vai liberar Jesus para ele, para que ele possa crescer. E se ele decidir crescer, vai dar frutos. Amém? Glória a Deus. Vamos embora se envolver, vamos embora se conectar. Não fica sozinho, não. Aquele que fica sozinho busca os seus próprios interesses. Relacionamentos com quem nos abandonam. Eita! Nessa jornada nós já tivemos, não é verdade? Relacionamentos que iniciamos, relacionamentos que não lograram êxito, relacionamentos que nos decepcionaram, relacionamentos que nos abandonaram. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você não está só. A Bíblia nos mostra que nós não somos os únicos que investimos em pessoas e saímos frustrados. Paulo cita em 2 Timóteo 4, de 9 a 10, na RA, isso aqui é uma carta que ele está escrevendo a Timóteo, e ele diz assim, procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Paulo está dizendo aqui a Timóteo, olha, vem ter logo comigo, meu amigo, porque Demas, que estava comigo, me abandonou. Lá em Colossos, quando Paulo está escrevendo uma carta para os Colossenses, Colossenses 4, do 14, na NVT, 4:14 na NVT, ele diz assim, Lucas, o médico amado, lhe envia saudações, assim como Demas. Ou seja, Lucas e Demas tinham trabalhado anteriormente com Paulo. Mas, em outro versículo, ele diz, olha, somente Lucas está comigo, Demas me abandonou. Ou seja, aquelas pessoas que estavam junto deles, trabalhando junto com ele, na mesma visão que ele, de repente o abandonou. 2 Timóteo 1,15, na ARA, diz assim, estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles, cito, Fígelo e Hermógenes. 2 Timóteo 4,16, também na ARA, diz assim, na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram, que isto não lhe seja posto em conta. E é muito importante aqui você ver que Paulo, com o chamado que Paulo tinha, desbravador, escreveu praticamente o Novo Testamento inteiro, teve pessoas ao seu redor que trabalhou com ele, que estava na mesma visão, que estava andando junto, mas que de repente o abandonou. Existe uma frase de Walter Winchell, que é um jornalista americano, ele diz assim, um verdadeiro amigo é alguém que chega quando o resto do mundo vai embora. Um verdadeiro amigo é aquele que chega quando o resto do mundo vai embora. Importante lembrar que Jesus também passou por isso. Ou você não lembra que quando Jesus foi na crucificação, os discípulos, fugiram. Paulo chegou a negar ele quantas vezes? Pedro chegou a negar ele quantas vezes? 3 vezes. Paulo passou por abandono, Jesus passou por abandono. Mas o que é que Paulo nos ensina, que Jesus nos ensina? Primeiro que Jesus depois confiou em todos novamente, chamou para continuar em seu ministério. Mas Paulo nos ensina nesse versículo que diz que isso não lhe seja posto em conta. O fato de Paulo ter sido abandonado, ter sido desprezado, do fato de Paulo estar frustrado, isso não deu o direito a Paulo de estar falando mal de ninguém. Vocês percebem? As pessoas, elas têm uma atitude em relação a nós,
Mas que atitude teremos em relação às pessoas? Precisamos ser Jesus para aquelas pessoas. Porque a grande questão não é o que as pessoas estão fazendo conosco, mas como nós vamos reagir em relação à atitude daquelas pessoas. E Paulo, ele diz que isso não lhe seja posto em conta. Você já está maduro o suficiente para orar por aquela pessoa que está lhe perseguindo? Que isso não lhe seja posto em conta, Senhor. Está fazendo uma oração. Senhor, ele me abandonou quando eu mais precisava. Mas que isso não lhe seja posto em conta. Orar pelos que nos perseguem, orar pelos inimigos. Às vezes as pessoas nos abandonam porque escolhem também o seu próprio caminho. Você acha que Deus errou no relacionamento de Adão e Eva? Com Adão e Eva? Não. Adão e Eva fizeram as suas escolhas. Então, para aqueles que fazem as suas escolhas, continue sendo Jesus para elas. Nós também erramos com pessoas. Nossa obrigação como cristão é pedir perdão a essas pessoas. É começar novos relacionamentos. Mas nós não podemos achar que porque a gente errou uma vez com aquela pessoa, a gente vai estar errando sempre com outros relacionamentos. Ah, porque eu não me dei bem num casamento e não é a vontade do Senhor, mas houve uma motivação de um divórcio, aí nunca mais tu vai casar. Porque todas as pessoas vão ser igual àquela pessoa. Não é assim que funciona. Você precisa entender que o Senhor, Ele é especialista em recuperar pessoas, em recuperar relacionamentos. Não fique debaixo de culpa. Você sabe o que pode dar e fazer em Cristo. Não cobre mais do que as pessoas podem lidar. E isso é libertador, queridos. Quem aqui tiver algum problema de relacionamento com seus pais, né? Quem já me conhece aqui sabe que eu não cresci com o meu pai, né? Ele, enfim, abandonou a família, aquela coisa toda. Aí minha mãe não podia cuidar de mim. Aí me deu para minha avó, deu meu irmão para outra avó, e aquela coisa toda, né? E foi aquela infância bem traumática, bem, né? Que não teve relacionamento. A minha avó passava o dia numa máquina de costura. Meu avô bruto não se amostrava. Eu pedia R$1 para comprar coisa. Para que tu quer R$1? Quem nunca aqui comprou coisa no fiteiro da esquina? Os anos 90 vão saber o que é coisa. Brebote. Para comprar brebote. E eu cresci com aquela ideia, né, de que de ódio, de falta de perdão, porque ele me abandonou, porque ele nunca fez isso, porque ele nunca fez aquilo, e mãe, e pai, e todas aquelas frustrações em cima de mim, até que eu encontrei Jesus. E quando eu encontrei Jesus, houve a necessidade de fazer também terapia. É pecado fazer terapia? De jeito nenhum. Mas qual é a nossa grande dificuldade, né? Eu estava até comentando. Encontrarmos terapeutas crentes, psicólogos crentes. Porque senão você vai para a terapia e volta mais doido do que entrou. Com mais dificuldade do que entrou. Doido não, com mais dificuldade. Você precisa encontrar pessoas certas para você fazer essa terapia. Por isso nós precisamos de psicólogos cristãos. Amém? Mas, na terapia, eu entendi toda a história da minha mãe, toda a história do meu pai. Junta-se a palavra de Deus e a Bíblia é a nova criatura que somos. E você pensa, meu Deus, eles não tiveram a palavra que eu tenho hoje. Eles não tiveram o ensinamento cristão que eu tenho hoje. Eles estão debaixo de uma influência que não é a minha, que é divina. Como eles não estão debaixo dessa influência, eu não posso pedir para eles que eles me deem o que eu quero receber em Cristo. Porque esse vazio, só quem vai preencher é Cristo. Então eu parei de olhar para meu pai, para minha mãe, para qualquer familiar, como se fosse uma pessoa culpada, e passei a olhar com compaixão para aquela pessoa, como uma alma que precisa de Cristo. Pronto, liberei perdão. Você está entendendo, queridos? Nós precisamos entender que existem relacionamentos e seus níveis. Existem relacionamentos que são conexões divinas. Deixa eu te dizer uma coisa. Com quem você se associa, você recebe influência daquela pessoa. Você fala igual, você se veste igual, você vai para os mesmos lugares. Você já sabe o que o outro vai gostar, o que o outro não vai gostar. Rapaz, não faz isso não, que ele não vai gostar. Não faz isso não, porque eu conheço fulano. É ou não é? Quando eu faço aniversário, meu Deus, Fabiana recebe 300 ligações por dia. Olha, a Natália gosta de quê? Como é o negócio que ela gosta? Como é a roupa que ela gosta? Como é o brinco que ela gosta? Por quê? Porque está perto. Aí vai saber o que gosta e o que não gosta. Associação, nós nos conectamos e recebemos influência. Mas existem pessoas que nós apenas convivemos, queridos.
E nós precisamos aprender a conviver com as pessoas. E as pessoas confundem muito isso. Acham que quando a gente fala de andar em amor com os irmãos, a gente está falando de se associar, de se conectar, de estar o tempo todo sentado na mesa, de estar andando junto. Não, andar em amor não é sentimento. Aí você acha que não está andando em amor porque você está olhando para aquela pessoa e não tem vontade de sentar na mesa com ela. Não tenho vontade de me associar com essa pessoa. Não tenho, ai meu Deus, não estou andando em amor. Não, queridos. Você precisa se associar com quem lhe bota para cima, com quem tem a mesma palavra de fé que você, com quem vai fazer você crescer em Deus. E não aquela pessoa que está passando a mão em cima do seu coitado, ai de mim. Porque muita gente quer amizade assim. Ah não, porque eu me magoei, porque eu estou triste, e eu quero alguém que venha, que passe a mão na minha cabeça e diga, você está certo, você está certo, você está certo. Aí quando vem alguém e diz, você está errado. Ah, não quero mais me associar com essa pessoa. Porque eu só quero alguém que passe a mão em cima da minha cabeça. Não queira conexões assim. Vai para o buraco você e ela junto. Então, nós precisamos entender esses níveis de relacionamento. Existem pessoas que eu quero me conectar. E existem pessoas que eu só quero conviver. Existem pessoas que eu quero na minha mesa. Existem pessoas que é na minha convivência do dia a dia. Mas eu preciso aprender a viver com todas elas. E isso é andar em amor. Andar em amor não é estar... meu Deus, eu te amo, alisa aqui, pega aqui. Não, andar em amor é não buscar seus próprios interesses. É você não estar falando mal da pessoa. É você não estar retribuindo o mal com o mal. Isso é andar em amor. É essa pessoa agir de uma forma com você e você reagir de forma diferente. Isso é andar em amor. É você pensar na necessidade do irmão. Isso é andar em amor. Andar em amor não é sentimento. E porque você acha que não está sentindo... aquele relacionamento bombástico com aquela pessoa. Queridos, qual é o sentimento de amor paternal que eu vou ter com meu pai? Nenhum, a gente não foi criado junto. Eu não posso querer amar uma pessoa como pai que nunca foi pai, que eu não vivi. Eu não tenho o sentimento de filho e pai, mas eu tenho o amor de Cristo para derramar sobre a vida dele. De olhar para ele em amor, de conversar, de ligar. Se precisar de dinheiro, eu vou dar. Como já dei, para fazer mudança, para fazer aquilo tudo. Vocês estão entendendo, queridos? Isso é andar em amor. Então, não confundam honra, amor com sentimentos. A gente está muito movido por sentimentos. E porque não está sentindo aquilo sobre aquela pessoa, eu não vou andar em amor. Não confunda. Não confundam andar em amor com sentimentos. Andar em amor é uma decisão. Existem relacionamentos que são estremecidos, afinal, quem tem amigo tem atrito. Diga comigo, quem tem amigo tem atrito. Paulo e Barnabé, como um ferro, afia o outro. Diamante só é lapidado quando ele é ali, ó, lapidado, raspado, quebrado, polido. Quem tem amigo tem atrito. Mas como é que a gente faz para manter a amizade? Humildade. A humildade, ela é restauradora de relacionamentos. Ela nos traz sabedoria para trabalhar em meio a desentendimentos. Humildade. Se você está no meio de uma amizade, a pessoa erra com você. Ah, não vou perdoar. Nunca mais na minha vida. Provérbios 18, 19 diz assim, na Nova Tradução da Linguagem de hoje. É mais difícil ganhar de novo a amizade de um amigo ofendido do que conquistar uma fortaleza. As discussões estragam a amizade. Porque você está ofendido, você bota uma fortaleza no seu coração. Ah, mas porque fulano me ofendeu, não perdoou, eu vou ficar com raiva também. Vou ficar com raiva também. Você não vai quebrar essa fortaleza. Nós não podemos falar de andar em amor, de ter relacionamentos, se não falarmos em andar em amor. Tito 3, do 1 ao 11, na NVT diz assim: não se envolva em discussões tolas sobre genealogias intermináveis, nem disputas e brigas sobre a obediência a leis judaicas. Essas coisas são inúteis, perda de tempo. Se alguém tem causado divisões entre vocês, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, não se relacione mais com ele. Tais indivíduos se desviaram da verdade e condenaram a si mesmos com seus pecados. E aqui eu entro em relacionamentos tóxicos.
Nós falamos aqui sobre associações, nós falamos aqui sobre convivências, mas a Bíblia também diz que tem pessoas que a gente nem deve conviver com elas. Isso é não andar em amor? Não, a gente anda em amor, a gente não deseja ruim, a gente só não quer conviver no sentido de se associar. Porque Paulo está dizendo aqui, tem pessoas que vivem para causar contenda. Tem pessoas que são tóxicas para a sua vida, que vai estar o tempo todo inventando calúnia, que vai estar o tempo todo difamando, que não sossega se não vê você quieto. Tem que estar ali catucando. E o que é que eu faço com essas pessoas? Sou obrigada a estar comendo 1 quilo de sal? Não, queridos. Você não é obrigado. King James, atualizada, 1 Coríntios 5:11, na King James, diz assim: entretanto, agora vos escrevo para que não vos associeis com qualquer pessoa que, afirmando ser irmão, seja imoral, seja ganancioso, seja idólatra, seja caluniador, seja embriagado, seja estelionatário. Com pessoas assim, não deveis nem sequer sentar-se à mesa para uma refeição. Olha aí. Quem você se associa, você recebe influência. Não é todo mundo que nós devemos estar juntos. Muito interessante quando Paulo está falando a Timóteo acerca de Alexandre o ferreiro ou o latoeiro. 2 Timóteo 4, 14 e 15, na NVI, diz assim: Alexandre o ferreiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque ele se opôs fortemente às nossas palavras. Rapaz, para Paulo estar citando o nome de uma pessoa e dizendo assim, não fica com ele não, vice. Previna-se, porque o bicho é perigoso. Então, muitas vezes, para evitar relacionamentos tóxicos, você precisa estar longe dessa pessoa, para que você não receba a influência dessa vida dessa pessoa. E mais uma vez eu digo, se essa pessoa voltar arrependida, aí você não vai perdoar não? Se essa pessoa quiser encontrar Cristo, quiser saber mais de Cristo, você não vai perdoar não? Você está entendendo? Andar em amor com essas pessoas não significa que eu devo me sentar à mesa com elas. E eu quero botar alguma frase aqui, umas frases, estou já finalizando. Pietro pode, quem tiver na mídia, botar, por favor. O famoso escritor C.S. Lewis, ele escreveu assim: ser cristão significa perdoar o imperdoável, porque Deus perdoou o imperdoável em você. Amém? Corrie ou Corinne Boom era uma cristã holandesa que foi enviada num campo de concentração por ajudar os judeus durante a Segunda Guerra Mundial. E ela afirma: o perdão é a chave que destranca a porta do ressentimento e as algemas do ódio. É um poder que quebra as cadeias da amargura e as correntes do egoísmo. Martin Luther King Jr., o grande líder dos direitos civis norte-americanos, adverte que nenhum homem o leve tão baixo a ponto de você odiá-lo. E ele também diz: decidi me apegar ao amor. O ódio é um fardo pesado demais para suportar. Nelson Mandela, ele é lembrado como um líder que lutou contra o apartheid na África do Sul e, ao final, tornou-se presidente de uma nação. Não sei se você sabe, mas Nelson Mandela passou 27 anos preso. E quando ele saiu da prisão, ele afirmou o seguinte: quando saí em direção ao portão que levaria a minha liberdade, eu soube que, se não deixasse a amargura e o ódio para trás, eu ainda estaria numa prisão. Quando nós perdoamos, nos libertamos da tirania emocional da outra pessoa. Liberamos essa pessoa para Deus e abrimos mão de qualquer atitude de vingança. Isso é o perdão. Lewis Smith afirma com perspicácia: perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. Abraham Lincoln observou: quando eu morrer, quero que seja dito ao meu respeito, por aqueles que me conheceram, que eu sempre arranquei um espinho e plantei uma flor, onde achei que uma flor poderia crescer.
Eu sei que nós somos muito diferentes uns dos outros, é verdade. 1 Pedro 3, do 8 ao 12, na NVT, diz assim: por fim, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam cheios de compaixão pelos outros. Amem uns aos outros como irmãos. Mostrem misericórdia. Mostrem humildade. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, retribuam com uma bênção. Foi para isso que vocês foram chamados. E a bênção lhes será concedida. Pois, se quiser desfrutar a vida e ver muitos dias felizes, refreie a língua de falar maldade e os lábios de dizerem mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e esforce-se para mantê-la. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos abertos para as suas orações. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. Nosso relacionamento com o próximo vai ser uma extensão do nosso relacionamento com Deus. O louvor pode vir. 2 Timóteo 4,16, na NVI, diz assim: na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, mas todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada, e todos os gentios a ouvissem. Eu fui liberto da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna, e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que pensamento, queridos. Todos me abandonaram, mas o Senhor me assistiu. O Senhor me ajudou. O Senhor me suportou. Ninguém quer ser abandonado, ninguém quer ser ferido, ninguém quer ser decepcionado. Mas tem um Deus que diz: ainda que teu pai, tua mãe te abandone, eu não te abandonarei. Se tem alguém aqui nessa manhã que ainda não tem esse relacionamento com Cristo, para preencher o vazio que você sente que só Jesus preenche, para poder curar seus traumas, suas frustrações, para ensinar você a lidar com os relacionamentos em casa, com família, com amigo, levanta sua mão que eu quero orar por você. Jesus quer ter um relacionamento com você hoje. Glória a Deus. Venha cá, irmã, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Os céus estão em festa, querido. Vou descer aí com a senhora. Deixa eu descer aqui com a senhora. Os céus estão em festa, para a senhora não cair. Os céus estão em festa nessa manhã. Deus diz que está com você, que preenche seu vazio, que quer tratar seus traumas, como eu já falei. Ele quer te ensinar o que você sozinha não consegue fazer. O que por anos foram se arrastando na sua vida. Mas que nesta manhã o Senhor diz: basta. Basta. Amém? Vamos orar e confessar, porque a palavra de Deus diz que nós precisamos confessar o Senhor como nosso Jesus, Senhor e Salvador. Pastor Everton, cadê ele? Pastor Marco está ali atrás. E agora? Aleluia. Vamos fazer essa oração. Você se alegra, queridos? Aleluia. Queridos, não é Natália que liberta, não é pastor que liberta. O que liberta é a palavra de Deus. O que nos liberta é Jesus. Amém? Glória a Deus.